tua vontade, para viver no teu amor. Eis aqui, Senhor. Senhor é o pastor que me conduz, por caminhos nunca vistos nem criou. Sou chamada severamente, sal e luz. É por isso mesmo que aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Coisa linda. Eis que o Senhor virá com ele todos os seus santos, e naquele dia brilhará uma grande luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, com muita alegria, nós viemos aqui à casa do vovô, da vovó, para celebrarmos o jubileu, a grande festa de 90 anos de vida da vovó, mas também 90 anos de história do vovô, e por toda a nossa família que se reúne para escutar a palavra de Deus, para comungar do seu corpo, sangue e alma e divindade. Lembremos que a Santa Missa é um momento de oração e de voltarmos o nosso coração para Deus. Portanto, o que estiver nos dispersando, nos distraindo, que a gente possa deixar de lado e colocar todo o coração nessa celebração. Porque senão, não soma nada ao que é de Deus e a gente não consegue crescer no amor e na caridade. Para preparar o nosso coração, vamos reconhecer os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Diante de Deus nosso Senhor, queremos colocar em ação de graças a vida da vovó, todos aqueles que nos pediram oração, as intenções que nós trazemos no nosso coração, pela santidade das famílias do mundo inteiro, de modo particular a nossa, pela perseverança na santidade dos jovens, pelas intenções que nós apresentamos a Deus no nosso coração. Ó Deus, que por meio do vosso unigênito nos tornastes nova criatura, considerai a obra da vossa misericórdia e purificai-nos das manchas da antiga culpa, no advento do vosso Filho. Ele que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Ouçamos a palavra de Deus com atenção. Leitura da profecia de Safonias. Assim fala o Senhor: ai de ti, rebelde e desonrada, cidade desumana. Ela não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de Deus. Darei aos povos nesse tempo lábios purificados, para que todos invoquem o nome do Senhor e lhe prestem culto em união de esforços. Desde além, rios da Etiópia, os que me adoram, os dispersos do meu povo, me trarão suas oferendas. Naquele dia não terás de envergonhar-te por causa de todas as tuas obras, com que precaviste contra mim. Pois eu afastarei do teu meio teus fanfarrões arrogantes, e não continuarás a fazer de ti meu santo nome, meu santo monte, motivo de tuas vanglórias. E deixareis entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades nem falarão mentiras,
não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar a sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso os escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e o castigado não será quem nele espera. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. De pé, aclamemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditais nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus tem para nós uma preparação, um impulso, um encorajamento. Nessas 2 primeiras semanas do Advento que a gente encerrou no dia de ontem, anteontem, no domingo Gaudete, nós estamos nos preparando de maneira mais imediata, estávamos nos preparando de maneira mais imediata para a segunda vinda de Jesus. A preparação para a parousia, um nome complicado, mas que nada mais é do que algo que nós professamos na nossa fé e que a palavra de Deus afirma: Ele virá novamente julgar os vivos e os mortos. Ele mesmo questiona: quando eu vier, será que ainda encontrarei fé sobre a terra? Ele também diz: quando o rei vier, separará os bodes dos cabritos, colocará uns à sua direita e outros à sua esquerda. E a obra de medida
de quem é dele, de quem não é a caridade. É dar de comer a quem tem fome, é beber a quem tem sede, é vestir o nu, visitar o preso, cuidar do órfão. Essas são as obras de quem se diz cristão. E aí, a tônica da conversão vai se alterando para que se volte o olhar imediatamente para o Natal. Para o Senhor que um dia veio, mas que veio para nos abrir o céu. E nos abrir o céu por um caminho, que é Ele mesmo. Se Ele é o caminho, todas as nossas obras devem ser obras dEle. Todos os nossos modos de proceder, de realizar a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas renúncias, tudo deve ser fruto dEle. Nosso Senhor, no domingo, quem teve a graça de ir para a missa, espero que todo mundo, no domingo Nosso Senhor falava aos discípulos de João: ide dizer a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Nosso Senhor fala isso, por quê? Porque se você quiser ver o que é o Evangelho, olhe para a vida de Cristo. E aí, meus irmãos, como nós nos denominamos? Primeira vez fomos denominados assim, do jeito que eu quero ouvir a gente responder, lá em Antioquia, né? Quando Paulo estava pregando, isso é, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. O que é ser cristão? É ter obras de Cristo. E se nós fôssemos esperar que as pessoas percebessem que nós somos cristãos pelas nossas obras, será que elas concluiriam que somos cristãos ou que não? Será que nós estamos diluídos no meio do mundo como um sal na comida, como um fermento na massa? Ou a gente se misturou e virou farinha? Ou a gente ficou insosso e sem sabor? Esta reflexão é muito importante, porque é a pergunta frontal dessa analogia que Jesus conta aqui. Do que adianta a gente ser batizado, a gente vir para a missa no alpendre, a gente escutar a palavra de Deus, se a gente não muda? O que adianta a gente ficar ouvindo, comungando, muitas vezes, Deus queira que não, Deus não permita, mas muitas vezes comungando em pecado mortal, comungando sacrilegamente, e entra ano e sai ano e a gente é a mesma pessoa. Não, mas é porque é o meu jeitinho. Não, eu sou grosseiro mesmo. Não, e o pior, quando as pregações a gente vai pegando como alguém que organiza uma dispensa, aí isso que o padre falou serve para o fulano, aí isso que o padre falou serve para o Beltrano, e eu, muito santo, muito puro, não preciso de nada. Esses que se comportam desse modo são aqueles segundo filho. Não, eu vou, mas faz tudo diferente. Já o outro, que aparentemente diz, eu não quero ir não, mas depois ele vai. E ele faz o que deve ser feito. E detalhe, sabe qual é a fama que fica? Vocês são inteligentes, pelo amor de Deus, são minha família. Qual é a fama que fica? O teimoso? Nem foi. Não é não? Qual o primeiro contato? Menino, vai lá fazer? Não, pai, não quero não. Isso todo mundo viu, né? Aí todo mundo, olha aí, teimoso, desobediente, não obedece o pai. E depois ele faz o quê? Ele vai lá e faz. Quem é que viu? Ninguém. Essa é a vida do cristão. Do que se dedica, do que se esforça. E que aparentemente no mundo parece que é indiferente. Parece que não faz nada. Parece que não se dedica a nada. Mas, que na verdade verdadeira, interiormente está lutando. Tem um adágio muito forte da vovó, né? Tirando as faltas e os pequenos defeitos, só Deus. Não é assim? Pronto. Quantos de nós temos pecados? Quantos de nós temos vícios? Quantos de nós temos maldades? E é preciso, meus irmãos, que nós nos emendemos. Que nós deixemos as ações das trevas e passemos a ter obras da luz. Eu torno a dizer o que eu ouvi sempre. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Porque a minha palavra, ela passa e não produz fruto. Mas a palavra de Deus, ela sai de Deus, vem à terra e não volta a Ele sem produzir o fruto que Ele quis ao enviá-la. Mas a terra não tem liberdade. Se a gente joga, vai ficar lá. Mas eu e você temos. Nós temos a liberdade de querer acolher a palavra ou de não querer. De querer viver a palavra ou de repelir. De deixar que a palavra se perca. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje para nós nos exorta a essa consciência. Que filho sou eu? Quem sou eu?
Será que eu acho, porque eu tenho um tio padre, porque eu tenho um tia freira, eu estou salvo? Não. Talvez nem eles estejam. Talvez nem eu esteja. Porque a salvação é no CPF. É individual. São as renúncias do pecado, da maldade, das más obras que eu deixo de fazer. E o sim generoso e aberto ao amor e à misericórdia de Deus. Não adianta também só dizer não. Mas também não adianta dizer sim, vivendo como não. O povo da minha paróquia escuta muito isso. O que adianta a gente estar no telhado, sob o telhado da igreja, sentado no banco da igreja, mas com vida de pagão? Vivendo de maneira inveterada. A palavra de hoje, eu não sei se vocês atentaram, mas falou dois tipos. Os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Nosso Senhor não está preocupado, Ele não é político. Ele não está atrás de voto. A igreja nunca vai ser democrática. Nunca. A igreja é uma família que tem um pai, uma autoridade que ordena em nome de Deus. Então é hierarquicamente organizada. É só preciso ouvir e a obediência vem de audir, é de escutar com o coração e fazer aquilo. E aí é que ele está dizendo. Botando o dedo na ferida das lideranças lá do tempo dele. Daqueles que disseram, não, eu sou filho de Abraão. E o próprio João Batista já tinha dito, né? Até das pedras, Deus pode fazer nascer filho de Abraão. Qual é a sua obra? Quais são suas obras? As suas obras demonstram o quê? Será que é obra de misericórdia, de compaixão, de serenidade, de generosidade, de fidelidade, de pureza, de castidade? Será? Aí Nosso Senhor vai dizer aqui, olha, os publicanos e as prostitutas vão preceder vocês, os puros, os santos, os imaculados, os que se acham bons. Esses dois vão preceder vocês. Por quê? Porque a pregação de João tocou neles. Aqui, meus irmãos, é o grande risco que nós, que somos cristãos católicos, corremos. De achar que estamos prontos. Porque vem o pregador tentando despertar a nossa consciência, tentando refinar a nossa consciência, para que, é como se fosse uma peneira, para que não passasse as pedras grandes, a gente fosse afinando a peneira para começar a passar só a parte boa mesmo, e o refúgio a gente joga fora. O pregador faz isso. O profeta tem isso como exercício, anunciando o reino de Deus, denunciando as incongruências que temos. Ele vai peneirando. Só que aí a gente tem um risco de acontecer como aconteceu com esses líderes judaicos. Isso aí é para eles lá. Porque eles já se acham bons. Eles não têm a humildade de olhar para si e dizer, puxa, é mesmo, eu tenho uma irmã freira, como a vovó tem, eu tenho um irmão padre, como... É mesmo, eu não sou bom. Mas será que eu sou bom? Mas será que eu tenho fé mesmo? Será que eu sou generoso mesmo? Será que eu sou fiel às minhas promessas? Será que eu sou honesto com as minhas negociações? Será que eu sou puro com o meu olhar e as minhas falas? Será mesmo? Porque é bem facinho, eu posso estar celebrando a missa e eu me condenar. Mas é bem rasinho. É muito mais fácil do que vocês. Porque quem muito é dado, muito é cobrado. Muito mais é cobrado. E aí, Jesus está aqui dizendo para eles que os publicanos e as prostitutas, por não se acharem bons, ouviram, escutaram, e a sua consciência doeu. E eles se converteram. E eles acolheram a palavra de João. E eles procuraram um batismo de conversão. Já esses outros não. Eles estavam preocupados. Que tribo é? Vem da onde? Ele foi indicado por quem? Com que autoridade tu faz essas coisas? O contexto aqui é esse. Jesus desceu o sarrafo no templo, purificou o templo, e eles estão lá perguntando, que autoridade tu faz isso? Aí Jesus está dizendo aqui. Eles, as prostitutas e os publicanos, vão preceder vocês porque eles ouviram a palavra de Deus. Eles ouviram o profeta de Deus e eles se converteram. Não é escutar, minha gente. Porque senão o povo do sul nunca teriam salvação, né? Não é isso. Mas é obedecer a palavra. É converter o coração. Além de ser concretamente os publicanos e as prostitutas, é também um tipo. E que tipo é esse? São Tomás explicando quem são esses dois aqui. Ele fala que uns
são aqueles que vivem dos prazeres, como as prostitutas. Né? Um tipo, é um modo. Daqueles que estão ocupados demais em fazer nada. São Paulo fala isso também lá para os Tessalonicenses, né? Ouço dizer que no meio de vós tem alguns ocupados em fazer nada. Eu digo, exorto, trabalhem e comam o seu pão com o sol do seu rosto. Tem uns que estão assim, muito relaxados. Aqui no bairro, quando eu vinha de lá para cá, aqui para o Dourado, o nosso sítio era conhecido como Sítio dos Gordo. Sítio dos Gordos, né? Então tem algo que está meio que no nosso DNA, que é aquela concupiscência do prazer. O comer muito, o beber muito, o ter muita relação sexual e ser moldado, ser rodado, movido, aquela dinamis que gira pelo prazer. E aquilo que me dá desse prazer, eu não quero. Esse tipo são as prostitutas. E esse aqui, que porque estão muito lertos, muito devagar, muito descomprometido, aquela vidinha, sabe? Vocês sabem o que eu quero dizer. Aquela vidinha, mas não, deixa como tá para ver como é que fica. Aí vai indo, aí vai indo. A vida vai perdendo o sabor, o prazer. E aí ele vai querendo aumentar mais o nível de consumo de coisas satisfatórias para que ele tenha mais prazer e cada vez mais escravizado. Essa é a minha história. Se tivesse tempo aqui para contar testemunho, para dizer assim, o conselho que eu dou para a maioria dos penitentes, se for para falar de pecado, fale dos seus. Não é falar dos outros, não. Você tem tanta coisa ruim para falar de si, fale dos seus. Então, essa é a minha história. Muito sem foco, muito sem propósito, sem determinação para nada, achando bom comer, achando bom beber, achando bom dormir, ficando relaxado. E com o tempo, a vida está levando para onde? Para o inferno. Pois é para lá que vai aqueles que vivem exclusivamente do prazer. Aqueles que fecham os ouvidos para os Joões Batistas que estão gritando conversão e se apegam ao seu prazer. E ficam com ele, não, mas é o meu. Não, mas é tão bom. Não, mas todo mundo faz. Não, mas isso é besteira. Não, eu nunca matei, nunca roubei. Aí se abraçam com o seu prazer desordenado e gordos e inchados entalam na porta estreita que dá para o céu. Eu não estou falando de carne, de físico. Estou falando de alma. Os outros tipos são aqueles publicanos. Eu não sei se todos lembram quem são os publicanos. Um dos apóstolos de Jesus, Mateus, era um publicano, o Levi, e ficava cobrando, sentado na coletoria de impostos. O publicano não, o publicano é mais ativo. São Tomás fala isso, né? O publicano é aquele que tem projeto, que tem propósito, tem meta de vida. Só que quem é o Deus dele? É o dinheiro. Ele trabalha. Eu trabalho. Eu tenho horários. Eu tenho sucesso. Eu tenho dinheiro. A minha conta está gorda. E quem é o seu Deus? Diga-me uma coisa. Quando eu estava lá naquele hospital, vocês viveram isso. Quando eu estava lá, se chegasse aqui, está aqui 2 milhões, dê a vida aí o menino, ele dá? Não. Podia ter o dinheiro que tivesse, né? O médico, a sabedoria que tivesse, não era? Olha, não sei. Eu estou vendo aqui nos livros. Teve uma médica do Rio de Janeiro que veio, o pessoal contava. Eu estou vendo aqui, os médicos estão inventando, não tem mais. Eles estão testando. O que adiantou? Um monte de estudo, um monte de dinheiro, um monte de projeto. Para levar para onde? Outro que se incha da presunção, da prepotência, de ser o trabalhador, de ter o sucesso. Não, mas eu trabalho. Falta a missa, mas eu trabalho. Não rezo, mas eu trabalho. Você vai para o inferno com o seu trabalho. É meu dever lembrar-me disso, porque eu posso... Não, eu não rezei a liturgia das horas porque eu celebrei 4 missas no domingo. Não, eu não fiz Lectio Divina porque eu atendi 40 pessoas em confissão. Mas isso é trabalho. O sacramento, ele age por ele mesmo, apesar de mim até. Mas e eu? E a minha intimidade com Deus? E a minha confiança em Deus? A minha fé, a minha caridade está em quem?
Eu amo o dinheiro, eu amo os afazeres, eu amo o meu cronograma, os meus horários, ou eu amo Deus? Aí, meus irmãos, a chave de leitura muda. Porque se eu começo a fazer tudo o que faço por amor e louvor a Deus, isso é uma potência. É uma potência santificante. Santa Teresinha diz que um alfinete colhido por amor a Deus Nosso Senhor é uma das maiores obras de caridade que você poderia fazer. Mas o problema é que a gente se perde. Cai no ativismo e fica o fazer pelo fazer. Fica o realizar pelo realizar. Eu, todos os dias, tenho contato com a palavra. É mais fácil... Opa, Diego, acorda. Vocês não. Vocês estão aí no mundo. Vivendo nas realidades do mundo. E facilmente, na sutileza da sedução, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, facilmente vocês podem ir perdendo o sal e o fermento ir esmurecendo. E aí quando você repara, você não enche. Eu lembro que uma vez na face, para encerrar aqui, já que a gente está em casa, né? O Luquinhas, o Delano, os meninos são da face, né, Jota? Foram primeiro do que nós. E aí, o Luquinha lá, indo pra festa, não sei o que, tá. Aí eu fui e disse assim, ei, macho, tá bom, né? O que adianta estar aqui na face, ficar no meio das festas aí, nas farras, tem vergonha, né? Tá bom, já chega. Não, eu sou chamado a ser luz no mundo. Eu digo, mala. Depois dessas festas que tu foste, tu já trouxe quantos? Nenhuma. Pois cuidado que tu vai acabar ficando lá. Né? É essa mentalidade. E eu digo isso porque é um homem íntegro, reto, tem a sua família, o seu trabalho. Eu não tenho vergonha de falar disso, não é recado, não. Eu falo pra ele. Porque é um testemunho. É a capacidade de se violentar, de relativizar conceitos e valores que eram pecaminosos que tínhamos e começar a olhar para Jesus e dizer, é porque ele vale a pena, ele vale a vida. E aí, essa veinha, com aquele outro veinho que já está no céu, com a graça de Deus, eles pregaram para nós uma vida. Eles pregaram para... A gente admira, né? A gente olha assim, olha como a do Reis e o Carlos são acolhedores. Olha como eles cuidam, como eles zelam, né? A gente não vê um distrato, né? Impressionante, sempre qualquer pessoa chega é acolhida. E por que a gente não imita? E por que tem casa que a gente entra, parece até medo de tocar nas coisas? Porque eles não estão aqui simplesmente para serem admirados. Pessoas virtuosas estão aí como luz de Deus para serem imitados. Para que olhe assim, eles se esforçam, eles se dedicam. Eu falava com um primo uma vez, eu disse assim, se você não prestar, é responsabilidade sua. Porque exemplo você teve. E o que deixa só mais grave as suas escolhas. Porque se você pudesse arrogar e dizer, não, mas eu não vi quem fez. Viu sim. Eu vi. E se eu não prestar é porque eu sou ruim. Eu não fui terra boa. A semente da palavra foi lançada, mas eu deixei ela cair em terra dura. E não frutifiquei. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor virá no Natal. E a pergunta que fica, qual é a minha obra? Quando o Senhor bate na minha porta, eu digo para Ele no meu interior, não há vagas, porque eu estou ocupado demais com os meus prazeres, com os meus projetos, com as minhas satisfações, com a minha gana por riqueza. Ou dizer, Senhor, é pouco, mas é limpinho, pode entrar. Como a gente vê aqui, né? Quantos de nós, meus irmãos? A Carlinha vivia dizendo, um milagre da multiplicação, né? É simplesinha coisa, mas vem uma eca de gente. Não é desse jeito? Pois é. A gente nunca foi rico, mas a gente sempre foi muito farto. Deus nunca permitiu que nada nos faltasse. Esta é a diferença de quem é cristão. Porque vive como Cristo. Que faz 5 pãezinhos e 2 peixinhos alimentar 5.000 e sobrar 12 cestos. Isso é ser cristão. Que fique para nós não somente como uma hipérbole, um exagero linguístico, uma historiona medonha, mas que fique como um exemplo a ser seguido e imitado. Que nós deixemos rastros de Deus, preparando a nossa grutinha
a nossa manjedoura para acolher Jesus que vem. E que ele encontre vaga no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Passamos o nosso ofertório. Te apresentamos tudo que temos e somos. É teu nosso coração, nossa gratidão e nosso louvor. É teu nosso coração, nossa gratidão e o nosso louvor. Recebe os frutos de nossas mãos, sinais de tua bênção, que conosco estás. O pão trazido ao teu altar, que logo será corpo do amado Jesus. Recebe os frutos de nossas mãos, sinais de tua bênção, que conosco estás. O vinho trazido ao teu altar, que logo será corpo do amado Jesus. Nós vamos rezar a oração primeira e sem respostas, tá certo? Orai, irmãos e irmãs, para que meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, com bondade as nossas humildes preces e oferendas. E como não podemos invocar os nossos méritos, socorrei-nos com o remédio da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os dons prometidos, que hoje vigilantes esperamos. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores. Suplicantes vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo o Papa Leão, o nosso Bispo Gregório, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Carlos Rocha. Benedito. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas,
a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa e sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo e André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção por Cristo nosso Senhor. Amém. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar, a abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou, elevou os olhos ao céu a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão,
e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença. No altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Carlos Alberto Magalhães Rocha, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Benedita, Assis, Santifica. A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz por Cristo nosso Senhor. Amém. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e a de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas direi uma palavra, serei.
corpo e o sangue de Cristo. Amém. Como? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus. Esse mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno pedaço de pão. Só por amor. Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai. Sangue de Cristo, inebriai. Água do lábio de Cristo, lavai. Paixão de Cristo, confortai. Ó bom Jesus, ouvi. Dentro de vossas chagas escondei. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno defendei.
os santos os louvam, por todos os séculos dos séculos. Oremos. Nós vos suplicamos, Senhor, que saciados com o alimento espiritual pela participação nestes santos mistérios, nos ensineis a apreciar com sabedoria as coisas eternas, as coisas terrenas, e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agora, se alguém quiser falar alguma coisa, né, clássico, terminando a missa, pode dizer o que quiser, pode partilhar o que quiser. Senão a gente canta os parabéns para a Dona do Rei, né? Enquanto o senhor está aí, paramentado, disseste para nós que cálice que o senhor está usando. É o cálice que o meu avô deu para o meu tio padre, que é irmão dele, quando ele foi ordenado. Há uma ruma de ano atrás, uns 54 anos atrás, né? 57 anos atrás, tá vendo? Aí o cálicezinho ainda na luta, né? O padre passou e o cálice ficou. Eu vi esse cálice, na hora que você levantou assim naquela capela, quase encosta do coisa, que a sua altura e a capela baixa, eu digo, olha o cálice do meu irmão aqui, esse cálice tá lá em casa. Que graça, né? Ai, que graça, mas não tinha presente melhor pra você ganhar. Eu sou chorão que nem vocês, aí se eu ficar com esse negócio de chorão, não celebra a missa, né? Eu vim de lá pra cá chorando. Que bom. Chega aqui, enquanto uma missa linda dessa, que você nota 1000, né? Nem 10, é 1000, porque foi maravilhoso tudo, você passou uma mensagem maravilhosa. E eu não posso falar por isso. Coisa linda. Tá vendo? É por isso que eu não posso falar muito, senão eu choro. Eu sou demais pra choro. Quem não chora é o tipio ali, ó, bem caladinho. É, eu sei. Mas pronto, ai, meu, é muita felicidade na nossa família. E aí, querem mais dizer alguma coisa? Que a gente canta os parabéns para a Dona do Rei. Quem quiser se abstrair. Você vê, né? Nas paróquias por aí é paco, aqui é caneco de alumínio. Mas aquela gravação era Aí é, rapaz. Gravação do padre. Tem a gravação do padre. Como é que a gente faz? Tem caixa de som aí? Tem. Pega lá. Vou pegar lá. Pega lá, paizinho. Vou pegar. O aniversário do bisavô. Por que é no fim de semana? Porque é quando o povo pode ir. Não importa se é a segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, mas é no último fim de semana. Então aqui na nossa família, na família do Carlos Rocha, na família da do Reis, nós esperamos em Deus e com as nossas ações honrarmos essa herança de comemorar o aniversário do meu avô, o aniversário da minha avó, já que eles têm a graça de nascer no mesmo dia. Tá certo? E que isso aconteça na vida de vocês. Quando vocês crescerem, quando vocês casarem, porque nós somos só gratidão a Deus. 90 anos da do Reis, né? Uma mulher que já viveu tantas lutas, tantas coisas e tá aí rindo pro tempo. Tem mais aí uns 30 anos de estrada pela frente, né? Quantas coisas a gente já viveu nesse alpendre, a gente só quer agradecer a todos que vieram aqui, ao padre que tem os compromissos dele lá, né? Na paróquia dele, mas que está aqui com a gente. E eu acredito que toda vez que ele levanta esse cálice, o meu vou estar com ele em cada missa. Amém. Nós acreditamos porque nós somos católicos. Nós sabemos que em cada Santa Missa toda a igreja se une. A igreja que já está no céu, que eu creio que eu vou estar lá. A igreja que está aqui lutando, que é a gente, né? E a igreja que está no céu. Então toda vez que o meu irmão levanta esse cálice, toda vez que nós vamos fazer isso, né? Então, louvado seja Deus. Muito obrigada por tudo. Do Rei, nós te amamos, viu, do Rei? E agora nós te amamos, viu, Mer? Hein? Aí agora a gente vai ouvir o que Francis. Viva a vovó! Quem é? Quem é?
Coisa linda. Aproveita que ela é doida, louca, doente, apaixonada, apaixonada. Olha, apaixonada.